Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição número 3, a mensagem de Jesus às 7 igrejas. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na tua presença, nos introduzimos, humildemente, confiando inteiramente nos méritos de Jesus. Suplicamos que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos, ao abrirmos a tua palavra e estudarmos as mensagens escritas às 7 igrejas. Que o Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Na parte de domingo, mensagens de Cristo à igreja de Esmirna e Pérgamo. Hoje vamos estudar a mensagem de Deus, a mensagem de Jesus para as 6 outras igrejas. Começando com a igreja de Esmirna. Abra sua Bíblia, portanto, em Apocalipse capítulo 2 e os versos 8 a 11. Apocalipse capítulo 2, versos 8 a 11. Aqui nós podemos ler. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isto diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e tribulação e pobreza, mas tu és rico. E a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Queridos, esta carta foi escrita para a igreja de Esmirna, a igreja do sofrimento. O nome Esmirna vem de uma goma aromática derivada de uma árvore árabe que se chama mirra. Essa goma era usada para embalsamar os mortos e também como unguento ou pomada medicinal. Esse unguento também era usado para ser queimado como incenso. Historicamente, o período de Esmirna representa a história da igreja cristã que vai do ano 100 até o ano 313, o ano em que o imperador Constantino declarou liberdade para todos os cristãos, favorecendo-os com o Edito de Milão no ano 313. Foi uma era de sofrimento, de martírio e de perseguição constantes. O mais famoso dos mártires no período de Esmirna foi Policarpo, um discípulo de João e bispo da igreja de Esmirna, que serviu a Jesus por 86 anos. Eis a resposta que Policarpo deu ao juiz que lhe pedia para renunciar à fé em Jesus. Policarpo disse: 86 anos eu servi a Jesus, e ele nunca me fez mal. Como então eu posso blasfemar do meu rei, aquele que me salvou? E em meio às chamas, Policarpo proferiu essa oração: eu te agradeço, Senhor, porque tu graciosamente me consideraste digno deste dia e desta hora, por poder receber uma porção no número dos teus mártires no cálice do teu Cristo. Queridos, nenhuma palavra de reprovação, mas somente amorável conforto. Para aqueles que sofreriam uma série de perseguições e seriam massacrados e mortos como mártires, Jesus se revela como aquele que tem poder sobre a morte. Jesus venceu a morte. A sua sepultura está vazia. As pessoas neste mundo vivem e morrem, e não voltam a viver. Mas com Jesus foi diferente. Jesus está vivo para todo sempre. Ele deixou o túmulo aberto e o anjo disse: ele não está aqui porque já ressuscitou. Mateus 28, verso 6. Nesse período de Esmirna, cerca de 10 perseguições foram feitas contra os cristãos, mas a pior delas foi a perseguição feita pelo imperador Diocleciano, que durou 10 anos, do ano 303 a 313. Tão grande era a satisfação desses imperadores pagãos de exterminarem os cristãos da face da terra, que eles erigiram um monumento na Espanha. Sobre 2 colunas de mármore que se vêem na Espanha, fizeram gravar a inscrição: a Diocleciano, a Joviano, a Maximiano, a Hércules, a César Augusto, por terem destituído o nome de cristão. Quão enganados eles estavam, queridos, pensando terem destituído o nome de cristãos da face da terra. Não, eles morreram,
mas o nome dos cristãos e o número dos cristãos foi crescendo, crescendo. A firmeza da fé mostrada por Policarpo, que morreu como mártir aos 86 anos, representa a fé genuína e verdadeira dos cristãos no período de Esmirna. A terceira carta escrita por Jesus se dirigiu à igreja de Pérgamo. Em Apocalipse capítulo 2, versos 12 em diante. Aqui nós lemos: E ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve: Isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios. Eu sei as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Mas umas poucas de coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu aborreço. Arrepende-te, pois, quando não, em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Aqui no capítulo 2 de Apocalipse, verso 13, diz: Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás. Por que trono de Satanás? Queridos, na cidade de Pérgamo estava o centro de culto e adoração ao Deus Sol. A palavra Pérgamo quer dizer exaltação, e foi exatamente neste período de Pérgamo, que durou do ano 313 a 538. Este foi o período em que o cristianismo deixou de ser perseguido e passou a ser exaltado. Por quê? Porque o imperador Constantino proclamou-se cristão. Houve neste período o casamento da igreja com o paganismo. É a era da amalgamação, quando o cristianismo, casado com o paganismo, deu origem à grande Babilônia, a cidadela do Vaticano. As igrejas cristãs até então não tinham prédios, não tinham templos. Estes começaram a ser construídos especialmente nos locais sagrados no reinado de Constantino. E a maior construtora de igrejas foi a mãe de Constantino, a rainha Helena. A igreja de Pérgamo apresenta muitas repreensões. Ali estava o próprio trono de Satanás, o quartel-general dos Balaamitas e dos Nicolaítas dentro da igreja. Quem eram os Balaamitas e Nicolaítas? Aqueles que ensinavam a igreja a se prostituir, a comer dos sacrifícios da idolatria, tal como Balaão fez com o povo de Israel. Este período do ano 313 a 538, período de Pérgamo, foi a era da popularidade do cristianismo, a era do compromisso da igreja com o mundo. Aquilo que Satanás não tinha conseguido na igreja de Esmirna, através de incessantes perseguições, ele conseguiu na era de Pérgamo, exaltando o cristianismo, tirando o cristianismo das catacumbas e elevando-o à posição de igreja do Estado, a igreja imperial, a igreja do imperador, a menina dos olhos do imperador Constantino, cuja conversão foi oficialmente anunciada no ano 323. Queridos, o paganismo sendo introduzido na igreja cristã, ele é visto claramente no período de Pérgamo. Por quê? No dia 7 de março de 321, Constantino introduziu dentro do cristianismo a santificação do primeiro dia da semana, o domingo, o venerável dia do sol. No ano 325, no concílio de Niceia, Constantino introduziu na igreja cristã a adoração à deusa Lua. Como? Através da instituição da Páscoa, exatamente no dia da festividade à deusa Ishtar, a deusa babilônica conhecida como a deusa da fertilidade. Isso foi introduzido no concílio de Niceia, em 325. Veja só o casamento da igreja cristã com o paganismo no período de Pérgamo. Mas não parou aí. No ano 330 até 335, Constantino conseguiu introduzir na igreja cristã também
o dia do aniversário do Sol, 25 de dezembro, como sendo o aniversário de Jesus Cristo. Foi nesse período que nasceu o filho do pecado, o homem do pecado, chamado o papado. Como exemplo do paganismo entrando para o cristianismo neste período, citamos aqui a queima de velas. Iniciou-se na igreja cristã em 320. O uso de imagens e veneração de anjos e mortos começou no ano 375. A missa, como uma celebração diária, iniciou em 394, tudo no período de Pérgamo. O início da veneração de Maria, o termo Mãe de Deus, foi primeiro aplicado a Maria pelo Concílio de Éfeso em 431. Os sacerdotes começaram a se vestir diferente dos leigos no ano 500. A extrema unção começou em 526. A doutrina do purgatório no ano 593. Jesus termina a carta de Pérgamo, dizendo aqui: ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido e dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, qual ninguém conhece senão aquele que o recebe. Queridos, no tempo antigo, uma pedra branca poderia ter vários significados. O primeiro deles era a absolvição. Um outro significado da pedra branca é que também era usada na antiguidade para obter hospitalidade. Tornou-se um costume bem estabelecido entre os gregos e romanos prover os hóspedes com alguma marca especial transmitida de pai para filho, a qual assegurava hospitalidade e bom tratamento sempre que apresentada. Essa marca era geralmente uma pequena pedra branca cortada no meio. Sobre cada uma das pedras, o hóspede e o anfitrião escreviam mutuamente os seus nomes e trocavam as pedras. Esta pequena pedra branca era suficiente para garantir amizade para ele e os seus descendentes quando quer que viajassem pelo mesmo roteiro. Quão fácil é entender o que é que Jesus está querendo falar para você. Jesus disse: dar-lhe-ei do maná escondido e lhe darei também uma pedra branca, e sobre esta pedra escrito um novo nome. Jesus Cristo quer dar para você a absolvição e perdão dos seus pecados e quer garantir para você também amizade, hospitalidade. Ele é o nosso amigo, o amigo supremo. Na parte de segunda-feira, mensagem de Cristo a Tiatira. Abra sua Bíblia e vamos ler a mensagem que Jesus escreveu à igreja de Tiatira no capítulo 2, versos 18 em diante. Aqui nós lemos: e ao anjo da igreja de Tiatira escreve: isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Queridos, aqui nesta carta Jesus está falando para a igreja cristã no período de Tiatira, que durou do ano 538. Por que 538? Porque neste ano, 538, foi destruída a última das 3 tribos arianas que faziam oposição ao papado: Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Em 493 foram destruídos os Érulos. Em 534 foram destruídos os Vândalos. E em 538 os Ostrogodos. Tendo então destruído estas 3 tribos arianas que faziam oposição ao papado, exatamente como diz em Daniel capítulo 7 e o verso 24. E o finalzinho do verso 24 diz: e abaterá a 3 reis. Estes 3 reis que foram abatidos pelo chifre pequeno, o poder papal, foram Érulos, Vândalos e Ostrogodos. Portanto, queridos, a partir de 538, o caminho para o progresso, avanço e domínio papal, o caminho estava livre. Nós consideramos então o ano 538 como o início da supremacia papal da Idade Média. Queridos, o período de Tiatira durou de 538 até 1517. Em 1517, houve uma quebra do domínio papal, do poder papal, quando Martinho Lutero pregou as 95 teses
nas portas da igreja de Wittenberg. Portanto, a igreja de Tiatira termina o seu período em 1517. O verso 19 diz: eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas obras são mais do que as primeiras. Houve um crescimento na fé, houve um crescimento na vida espiritual no período de Tiatira. Por quê? Porque esse período de Tiatira, embora fosse de perseguição, também foi o período em que nasceram os reformadores protestantes. Foi aqui que a verdadeira reforma começou. O período de Tiatira, queridos, foi o período áureo dos valdenses, seguidores de Pedro Valdo, o período áureo dos albigenses. Foi neste período que viveu João Wycliffe. Foi neste período que viveu João Hus, Jerônimo, Martinho Lutero. Houve um crescimento na vida espiritual da igreja cristã neste período. Mas existem também reprovações. No verso 20, Deus reprova, capítulo 2, verso 20, diz assim: mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Esta Jezabel aqui é um símbolo do papado. Queridos, Jezabel literalmente era filha de Etibaal, rei dos Sidônios, casada com Acabe, rei de Israel. Jezabel, portanto, queridos, veio da casa de Baal para a casa de Deus. Ela era pagã de coração, tornou-se rainha do povo de Israel. Como rainha, fez todos os esforços para seduzir os adoradores de Deus e estabelecer o culto a Baal, o culto ao Deus Sol. Os profetas de Deus foram mortos à espada, e pelo espaço de 3 anos e meio não choveu sobre a terra, conforme diz em Tiago capítulo 5, verso 17. Veio então a reforma, veio então o reavivamento através do profeta Elias, que começou desafiando os profetas de Baal no Monte Carmelo. Queridos, o mesmo se deu com a igreja no período de Tiatira. Jezabel é um símbolo de Roma papal, a grande meretriz, que se diz profetiza. O período em que a meretriz Jezabel estiver assentada no trono corresponde ao período em que a igreja de Deus teve que fugir para o deserto, conforme diz em Apocalipse 12, 6, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada por 1260 dias. São 1260 dias proféticos, 1260 anos, período de supremacia papal, que durou de 538 até 1798. Mas graças a Deus, assim como veio uma reforma e reavivamento através de Elias, o profeta, assim também no período de Tiatira veio uma reforma e um reavivamento através dos valdenses, através de João Hus, através de Jerônimo, através de Martinho Lutero. Chama a nossa atenção o verso 24, capítulo 2, verso 24. Mas eu vos digo a vós, aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina de Jezabel, e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás. Quem são estes restantes que não se contaminaram com a doutrina de Satanás, com a doutrina de Jezabel? Estes restantes é uma referência aos grupos de cristãos sinceros, leais ao cristianismo apostólico na Idade Média. Quem são eles? Os valdenses, os huguenotes, os albigenses, os lollardos, seguidores de João Wycliffe, e os Irmãos Unidos e a Igreja dos Irmãos na Boêmia e Morávia. E a carta de Tiatira termina dizendo: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem é a estrela da manhã? Esse é o próprio Jesus, porque Jesus falou: eu, Jesus, enviei o meu anjo para testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Apocalipse 22, verso 16. A estrela da manhã é Jesus. Ele é meu. Ele é teu. Aleluia. Na parte de terça-feira, mensagem de Cristo para Sardes. Abra sua Bíblia, queridos, em Apocalipse capítulo 3 e vamos ler os versos 1 até o verso 6. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer,
porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. Mas também tens em sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. O que vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A palavra Sardes significa cântico de alegria. Um nome bonito, um nome de quem vive. Que tens nome de que vives e estás morto. A reforma protestante, começada no período de Tiatira, alcançou seu clímax no tempo de Martinho Lutero, em 1517, quando Martinho Lutero pregou no dia 31 de outubro de 1517, ele pregou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Queridos, ali foi o clímax da Reforma Protestante. Depois de 1517, a Reforma Protestante começou o declínio. Portanto, a data ideal para o início de Sardes é 1517 e a data ideal para o término do período de Sardes é 1798, quando no dia 10 de fevereiro de 1798 foi preso o Papa Pio VI. Em 1530, quando foi feito o primeiro credo protestante, iniciou então o declínio da reforma e o nascimento de uma nova era chamada protestantismo, caracterizada pelas igrejas nacionais, recebendo sua força não de Deus, mas dos governos. Depois de 1530, as igrejas protestantes seguiram os passos da Igreja de Roma, formando aliança com os poderes do mundo, manifestando desejo semelhante de restringir a consciência. E o exemplo que temos é a formação da Igreja Anglicana. Durante os séculos XVI e XVII, milhares de ministros não conformistas foram obrigados a deixar e abandonar as igrejas nacionais, e muitos, tanto pastores como o povo em geral, foram submetidos a multas, prisões, torturas e martírios. Por exemplo, Lutero começou a denunciar Zwinglio como herege. Os calvinistas não queriam saber dos luteranos. Calvino, em Genebra, consentiu com a morte de Servetus por causa das diferenças religiosas e Servetus foi queimado. Na Inglaterra, os protestantes anglicanos empreenderam a mais cruel guerra não somente contra os católicos, mas também contra todos os protestantes que se recusavam a se conformar com a Igreja Nacional. As duas primeiras nações da Europa a se levantarem contra o papado foram a Alemanha e a Inglaterra. Mas elas passaram também a perseguir os cristãos protestantes. Hoje, estas duas nações, Alemanha e Inglaterra, a Igreja Luterana e a Igreja Anglicana, voltaram a se comprometer com Roma. O período de Sardes está recheado de perseguições e de mortes. Aquilo que a Inquisição Romana fez contra os cristãos no período de Tiatira, as igrejas protestantes nacionais fizeram contra os grupos protestantes minoritários no período de Sardes. O mesmo espírito satânico que moveu o papado contra os valdenses, contra os lollardos, contra a igreja dos irmãos da Boêmia e Morávia, este mesmo espírito satânico moveu também as igrejas protestantes nacionais da Alemanha e da Inglaterra contra os seus próprios irmãos no período de Sardes. Os Quakers na Inglaterra foram presos às centenas, apedrejados, surrados, chicoteados e afogados. Em 1661, os Quakers fizeram um pedido de tolerância religiosa para a religião deles. Esse pedido foi rejeitado e, ao contrário do que esperavam, um decreto foi feito no dia 24 de março de 1661 contra os Quakers. George Fox, em uma carta ao rei, diz que 3.068 dos seus amigos tinham sido presos e que as reuniões deles eram diariamente interrompidas por homens armados que jogavam os Quakers na água e eram afogados. Nos Estados Unidos, a experiência dos irmãos Quakers não foi menos sofrida. Muitos deles não foram somente açoitados publicamente como criminosos, mas alguns foram marcados com ferro quente, e outros tiveram as orelhas cortadas. Centenas e milhares de cristãos foram vítimas da intolerância religiosa
que persistiu por muito tempo na Inglaterra. Uma dessas vítimas é bem conhecida, John Bunyan, pregador inglês. Permaneceu preso por 12 anos na cadeia de Bedford, período em que escreveu o livro O Peregrino. Foi essa feroz perseguição dos protestantes contra protestantes que levou os puritanos. Eles fugiram da Inglaterra, primeiramente para a Holanda e depois para a Nova Inglaterra. Desembarcaram nas praias da América do Norte em 1620, em busca de um país onde pudessem adorar a Deus de acordo com os ditames da consciência. O navio dos peregrinos, Mayflower, trouxe o primeiro grupo de 102 peregrinos até as praias de Cape Cod, e um segundo grupo de 1000 puritanos veio em 1630. O mais falso princípio que se originou com a Igreja de Roma e que infelizmente foi transferido para o protestantismo é o princípio de que o governo e a Igreja precisam se unir para a Igreja de Cristo se completar aqui na Terra. Este é um grande engano. Infelizmente isso aconteceu na Alemanha e na Inglaterra. E acontecerá novamente nos Estados Unidos, em cumprimento de Apocalipse 13, versos 11 a 18. A história vai se repetir. A carta de Sardes diz no capítulo 3, verso 4 e 5, mas também tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Quem são estes no período de Sardes, que não contaminaram seus vestidos? Martim Lutero, Zwinglio, João Calvino, o puritano João Bunyan, os pietistas Philip Spener, August Hermann Frank, o conde Zinzendorf, os metodistas João Wesley e George Whitefield. Jesus diz em Apocalipse 3, verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Que promessa bendita! Não riscarei o teu nome do livro da vida e confessarei o teu nome diante do meu Pai. Jesus é o nosso fiel intercessor advogado. Jesus Cristo não somente morreu por você, mas ele defende você. Ele insiste em conservar, sim, o nosso nome no livro da vida do Cordeiro. Aleluia! Na parte de quarta-feira, mensagem de Cristo a Filadélfia. Filadélfia é o mais lindo período da igreja cristã. Filadélfia quer dizer amor fraternal. O período de Filadélfia inicia em 1798, quando no dia 10 de fevereiro de 1798 foi preso o Papa Pio VI. Queridos, ali terminou a supremacia papal e iniciou então a libertação da palavra de Deus. A Bíblia foi desacorrentada. Foi assim que o período de Filadélfia iniciou, com uma explosão do Evangelho. Em 1804 foi fundada a primeira sociedade bíblica do mundo, a Sociedade Bíblica de Londres. Em 1816 foi fundada a segunda sociedade bíblica, a Sociedade Bíblica Americana. Eu convido você para ler comigo Apocalipse capítulo 3. Vamos ler o verso 7 em diante. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei com que venham e adorem prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu, do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A mensagem de Filadélfia não tem nenhuma reprovação, somente elogios. O período de Filadélfia vai do ano 1798 a 1844. É o mais lindo período da igreja cristã na história da Terra.
Queridos, aqui no verso 7, a mensagem da carta de Filadélfia começa falando sobre aquele que abre uma porta e ninguém consegue fechar, aquele que fecha e que ninguém pode abrir. Que porta é esta que Jesus fechou e que porta é esta que Jesus abriu? No livro Primeiros Escritos, na página 42, nós lemos: mostrou-se-me então que os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, com referência à porta fechada, não podiam ser separados, e que o tempo para os mandamentos de Deus brilhar em toda a sua importância e para o povo de Deus ser provado sobre a verdade do sábado, seria quando a porta fosse aberta no lugar santíssimo do santuário celestial, onde está a arca que contém os 10 mandamentos. Esta porta não foi aberta, até que a mediação de Jesus no lugar santo do santuário terminou em 1844. Então Jesus se levantou e fechou a porta do lugar santo e abriu a porta que dá para o Santíssimo e passou para dentro do segundo véu, onde permanece junto à arca. Isto está escrito em Primeiros Escritos, página 42. A porta que Jesus fechou foi a porta do lugar santo. A porta que Jesus abriu é a porta do lugar santíssimo. Isto está na carta de Jesus à Filadélfia. Na mesma página 42, diz: vi que Jesus havia fechado a porta do lugar santo e que nenhum homem poderia abri-la, e que ele havia aberto a porta para o Santíssimo e que homem algum podia fechá-la. Apocalipse capítulo 3, versos 7 e 8. E que uma vez que Jesus abrir a porta do Santíssimo, onde está a arca, os mandamentos de Deus têm estado a brilhar para o povo de Deus, e eles estão sendo testados sobre a questão do sábado. Isto está escrito em Primeiros Escritos, página 42. Queridos, aqui começam as águas turbulentas. É muito importante você e eu entendermos que porta é esta. A porta para o Santíssimo foi aberta diante da igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia terminou em 1844 e Deus disse: diante de ti eu pus uma porta aberta, ou seja, de 1844 para frente. Entenda que igreja de Laodiceia é 1844 para frente. Portanto, queridos, Laodiceia é o período da porta aberta. Porém, Filadélfia é o período em que estavam diante da porta aberta. O período de Filadélfia, queridos, é o período de amor às almas. É o período das missões estrangeiras. Foi no dia 31 de maio de 1792 que Guilherme Carey, em Northanger, na Inglaterra, ele pregou um sermão que acendeu a centelha das missões estrangeiras. Sabemos que em 1784 existiam somente 20 postos missionários protestantes no mundo, e a maioria deles estava nas mãos dos irmãos morávios. Mas em 1793, Guilherme Carey foi para a Índia. Em 1804, Organização da Sociedade Bíblica Britânica. 1807, Robert Morrison embarcou para a China. 1812, Henry Martin embarcou para a Pérsia e Arábia. 1812, Adoniram Judson iniciou o trabalho em Burma. Em 1816, Organização da Sociedade Bíblica Americana. 1817, Robert Moffat embarca para a África. 1820, Hiram Bingham embarcou para o Havaí. 1829, Alexander Duff embarcou para a Índia. 1836, Marcus Whitman parte como missionário aos índios de Oregon. 1840, David Livingstone iniciou o trabalho na África. 1844, John Ludwig Craft parte para a África Oriental. Queridos, este é o período da igreja de Filadélfia. Amor fraternal, amor às almas, era das missões estrangeiras. Em 1812, Manuel Lacunza publica o seu livro A Segunda Vinda de Cristo em Glória e Majestade. 1821, José Wolff anuncia a proclamação da breve vinda de Jesus Cristo ao redor do mundo. 1823, publicação de Edward Irving, lá na Inglaterra, O Juízo Vindouro. Em 1831, Guilherme Miller começa a pregar a mensagem do Advento. 1838, publicação de Josias Litch, O Clamor da Meia-Noite. 1840, publicação da revista Sinais dos Tempos. 1840 ainda, a primeira Conferência Geral dos Crentes Adventistas Milleritas em Boston. 1842,
Publicação de Josué Himes, O Clamor da Meia-Noite. 1843, pregação das crianças da Suécia sobre a breve vinda de Jesus. Queridos, a mensagem de Filadélfia é uma mensagem de fogo espiritual, reavivados pelo Espírito Santo. Por isso diz aqui no capítulo 3, eis que venho sem demora, diz o verso 11, e também guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, diz o verso 12, a quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Queridos, você e eu precisamos ter o espírito e a paixão pelas almas dos irmãos de Filadélfia. Vivemos no período de Laodiceia, mas deveremos ter o espírito de Filadélfia. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Na parte de quinta-feira, cristãos em Laodiceia. Chegamos então à 7ª carta de Jesus para a igreja de Laodiceia. Abra sua Bíblia e vamos ler Apocalipse capítulo 3 e os versos 14 em diante. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. A cidade de Laodiceia era uma cidade notavelmente rica. Era o centro de um sistema de bancos da Ásia Menor. Os laodiceanos eram pessoas que depositavam sua confiança na prosperidade material, na ostentação e na saúde física. Era uma cidade circundada por fazendas e no vale havia valiosa produção de lãs de textura macia e de cor negra, matizado, por assim dizer, com violeta. Vestes pretas eram quase que exclusivamente usadas pelos laodiceanos como evidência da sua riqueza. Laodiceia também se destacava com importantes recursos de saúde, ostentava notáveis fontes térmicas e banhos de lodo. As águas minerais possuíam propriedades medicinais que atraíam muitos visitantes e doentes da Europa e da Ásia. Uma importante escola de medicina estava no templo de Caru, dedicado a Esculápio, o deus grego da medicina. Relacionada com a escola de medicina, havia uma indústria para a fabricação de um colírio medicinal especial que era feito da famosa pedra frígia. Em virtude da sua riqueza, os cidadãos de Laodiceia eram orgulhosos, arrogantes e satisfeitos consigo mesmos. Exatamente como a palavra de Deus está declarando aqui na carta que Jesus escreveu a Laodiceia. Aqui diz no verso 15, eu sei as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Oxalá foras frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio e nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. A igreja de Laodiceia era uma igreja satisfeita consigo mesma. Representa a igreja dos nossos dias. Desde 1844 até a volta de Jesus, estamos vivendo no presente tempo da igreja de Laodiceia. Uma igreja morna, não é fria, mas não é quente. Não é incrédula totalmente, mas também não é batizada pelo Espírito Santo. Mantém a mornidão, que é indesejável, que é realmente aos olhos de Deus detestável. Jesus repreende a igreja por causa da sua mornidão. O nome Laodiceia significa povo do juízo. Queridos, por que será que Jesus escolheu o nome Laodiceia para representar a última fase da história do cristianismo aqui nesta terra? Laodiceia, povo do juízo, porque nós somos o povo do juízo. Em 1844 iniciou o juízo. A profecia de Daniel capítulo 8, verso 14, dos 2.300 anos, mostra que esta profecia de 2.300 anos começou em 457 a.C. e terminou em 1844 d.C. Desde 1844, Jesus Cristo entrou para o Santíssimo do Santuário Celestial e iniciou a obra do juízo, o julgamento pré-advento. Hoje nós estamos vivendo em pleno tempo de juízo. O juízo começou pelos mortos e passará para os vivos. Quando? Quando passará o juízo para os vivos? Quando sair o decreto dominical, queridos. Virá o tempo do selamento dos vivos. Os ímpios serão selados pelo sinal da besta e o povo de Deus, vivo sobre a terra, será selado pelo selo do Deus vivo.
Queridos, nós vivemos neste tempo. A mensagem de Laodiceia se destina a você e a mim. A advertência destinada à última igreja deve ser proclamada a todos os que pretendem ser cristãos. A mensagem de Laodiceia, semelhante a uma afiada espada de 2 gumes, deve ir a todas as igrejas. Isto está no livro Testemunhos para a Igreja, volume 6, páginas 76 e 77. Quando Jesus diz para a igreja de Laodiceia: oxalá foras frio ou quente, mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. Jesus estava usando uma linguagem muito familiar para os laodicianos. Essa linguagem era conhecida por quê? Porque existiam fontes térmicas em Hierápolis. Hierápolis ficava a 10 quilômetros de Laodiceia. Essas águas bem quentes, quando saíam de Hierápolis, elas se tornavam menos aquecidas ao atravessarem o vale de Licos até atingirem a cidade de Laodiceia. Essas águas, embora fossem excelentes para banhos medicinais, eram impróprias para serem bebidas. A fonte de água de Laodiceia não era de água quente ou fria, mas morna. A torre de água morna era um fenômeno familiar aos laodicianos e representava também a condição espiritual deles. Laodiceia representa o cristianismo dos nossos dias. No livro Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 188, Deus fala assim: teria sido mais aprazível diante de Deus se os mornos professos de religião nunca tivessem mencionado seu nome. Eles são um contínuo atrapalho para aqueles que querem ser fiéis seguidores de Jesus. Eles são uma pedra de tropeço para os descrentes. Um pecador sem Deus, não convertido, está em mais favorável condição que o morno de Laodiceia. O povo de Deus é representado na mensagem aos laodicianos como em uma posição de segurança carnal. O pecado domina entre o povo de Deus. Faltam-lhes quase todos os requisitos necessários ao aperfeiçoamento do caráter cristão. Isto está escrito em Testemunhos Seletos, volume 1, página 327, 328. Muitos destes professos cristãos vestem-se, falam e agem como o mundo. E a única coisa pela qual podem ser reconhecidos é pela profissão que fazem. Embora professem estar esperando Jesus, a sua conversação não está no céu, mas está nas coisas da terra. Primeiros Escritos, página 107. No livro Obreiros Evangélicos, página 310, diz assim: nada é tão ofensivo a Deus, nem tão perigoso para a alma humana como o orgulho e a presunção. De todos os pecados, é o que menos esperança incute e o mais irremediável. E, queridos, este é o pecado de Laodiceia. Laodiceia se inclina contemplando suas realizações, que são bem consideráveis. Pensa nos seus missionários nos confins da terra. Evoca os hospitais e dispensários que a sua riqueza edificou e que a sua generosidade mantém. Laodiceia contempla as escolas, colégios, faculdades em que se propõe a guiar sua juventude no caminho do que é direito. Conta suas publicações e editoras, estabelecidas para iluminar o mundo. Lembra-se das imponentes casas de culto construídas em muitas cidades de muitos países. Conta o seu corpo de membros e examina suas ofertas e se sente orgulhosa. É um quadro esplêndido. Laodiceia é feliz, é complacente, tem uma doutrina infalível, uma organização competente, uma mensagem triunfante. Mas onde está o Espírito Santo? Onde está o ouro provado no fogo? Onde está a vestimenta branca? Onde está o colírio do Espírito Santo? Apocalipse 3, verso 18. O ouro provado no fogo que Jesus está oferecendo para você e para mim é a fé que opera pelo amor. Os vestidos brancos que Jesus nos oferece são os vestidos brancos da sua pureza, pureza de caráter de Jesus, a justiça de Jesus comunicada ao pecador. E o colírio é o Espírito Santo. A maior necessidade do povo de Deus é o batismo diário do Espírito Santo. Eu repreendo, disse Jesus, eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Capítulo 3, verso 19. O objetivo da mensagem de Laodiceia não é causar desespero, nem desesperança, nem desânimo ou frustração. Mas o objetivo da repreensão é trazer a igreja no lugar em que se arrependa e se salve.
Por isso Jesus diz em Apocalipse 3:20, eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Apocalipse 3:20. A igreja de Laodiceia possuía tudo, exceto Jesus. Ele estava do lado de fora, tentando entrar. Podemos possuir o melhor sistema organizacional do mundo. Podemos possuir as melhores escolas e hospitais, o melhor e mais seguro corpo de doutrinas bíblicas, mas, se não possuirmos Jesus, estaremos perdidos. Mas há esperança para você e para mim, há esperança para a sua igreja. Por isso que Jesus diz, ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse 3, 21 e 22. Jesus quer vir. Jesus quer entrar na nossa vida. Ele quer nos enriquecer com o ouro provado no fogo, vestir-nos com a vestimenta branca da sua justiça e derramar sobre você o colírio do Espírito Santo, o batismo diário do Espírito Santo. Deixo com você esta promessa de Jesus Cristo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Fique, portanto, meu querido irmão, com a paz de Jesus. Amém.